evento conjunto, um evento dos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas, através do grupo de pesquisa Direito Privado e Contemporaneidade, que hoje recebe com muita alegria, muita satisfação os colegas da Universidade Federal do Paraná, aqui representado pelo professor Carlos Eduardo Pianowski, tá, do grupo Virada de Copérnico, e o professor Carlos Nelson Conder, que está duplicado no programa da UERJ, no programa da PUC, um programa acadêmico, um programa profissional, Carlos. O desafio é efetivamente dobrado aqui na linguagem dos programas. A gente resolveu sentar aqui hoje e conversar com todos aqui presentes na sala, alunos e professores de programa de pós-graduação, sobre um tema que eu acho que é essencial no cotidiano e vai ficar cada vez mais premente nos próximos meses. A aplicação dos princípios na jurisprudência. Como é que os tribunais brasileiros enxergam a aplicação dos princípios contratuais? Eu acho que a gente tem um desafio grande pela frente, num contexto onde pouquíssimas pesquisas quantitativas sobre o assunto foram feitas, e quando elas são feitas, mostram a gente números preocupantes, princípios sendo utilizados sem adequada densificação, princípios se vindo várias vezes como muletas semânticas para decisões que sequer tratam deles no desenvolvimento do acórdão, apenas meras referências na ementa. E a gente, para organizar aqui a conversa, separamos 3 tópicos específicos. O professor Carlos Eduardo Pianowski vai começar a fala, vai tratar um pouco sobre a lei da liberdade econômica e autonomia privada. O professor Carlos Conder vai focar a fala dele aqui, a exposição dele inicial, na questão da função social. E eu depois converso um pouco com vocês sobre boa-fé. E a gente espera que entre cada um desses momentos a gente tenha um tempo aqui para a gente conversar, para a gente trocar umas ideias sobre o assunto. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui de novo ao meu amigo Carlos Pianowski. Tá? Eu estou aqui entre 2 Carlos. Eu acho que os 2 estão em qualquer lista dos melhores professores de civil hoje em atuação. São textos que eu adoro ler, são pessoas que eu ainda gosto mais de ouvir. Então, meu amigo Carlos Eduardo, a palavra é sua aqui para suas considerações. Marcos, meu caro amigo, muito obrigado. Reitero a alegria por participar desse diálogo nesta manhã. E, de fato, para tratar de um tema que é do vivo interesse das pesquisas de todos nós, né? O professor Marcos Erhardt, o professor Carlos Nelson Conder, que tem trabalhado de longa data, na verdade, são civilistas plenos que trabalham com o direito civil desde a parte geral até as sucessões. O professor Fachin costuma dizer que, se fossem engenheiros, iriam do lápis à turbina. E que seguramente, no âmbito do direito contratual, tem obras de referência conhecidas por todos. É uma honra, uma satisfação poder dialogar com os amigos. De um modo mais amplo, o princípio da liberdade. Tenho há algum tempo trabalhado com o princípio da liberdade, aí lá se vão, acho que uns 15 anos aproximadamente, e sem dúvida que se nós formos pensar em contrato, nós vamos pensar no âmbito do princípio da liberdade na relevância da autonomia privada. Mas há alguns pressupostos de base. Um dos pressupostos de base é a liberdade relevante para o direito civil não se esgota na autonomia privada. E tampouco a liberdade relevante para as relações de direito civil, para as relações contratuais, se esgota na autonomia privada. A autonomia privada é, sem dúvida, extremamente importante, é um princípio vetor para o direito contratual. Não é possível pensar em direito contratual sem autonomia privada, mas é necessário enxergar a autonomia privada a partir de uma visão de conjunto um tanto mais ampla, que assuma a autonomia privada como uma expressão do grande princípio da liberdade. E aqui no início dessa fala, a ideia é propor uma reflexão que traga um conjunto de derivações do grande princípio constitucional da liberdade, que é multifacetado. É um princípio que traz dentro de si a liberdade negativa, que é o conceito mais elementar de liberdade, vale dizer, é a liberdade de agir em um espaço de não coerção. Não há como se cogitar da existência de uma liberdade merecedora do nome se não houver um amplo espaço de faculdade de agir sem coerção estatal e, portanto, a liberdade negativa é sim o conceito mais elementar, mas não é possível olvidar da liberdade positiva,
vale dizer, dentro desse espaço de não coerção, há, por parte da ordem jurídica, não apenas o reconhecimento de faculdade de agir, mas há o reconhecimento de um verdadeiro poder. Um verdadeiro poder de definição dos rumos da própria vida. Isso é mais do que pura e simplesmente a faculdade de fazer ou deixar de fazer algo que não seja imposto ou que não seja proibido. Trata-se de se reconhecer que os indivíduos têm um senhorio sobre suas vidas. Um senhorio que, ao contrário da crítica à liberdade positiva trazida pelo grande Isaiah Berlin, não é pautada simplesmente em uma perspectiva racional, moral, kantiana, mas é pautada, inclusive, em uma perspectiva pulsional. Não apenas, portanto, a dimensão estritamente racional, a partir de uma moralidade que poderia vir a ser heterônoma, em um grande paradoxo que pode emergir no diálogo entre direito e moral no pensamento kantiano, mas um poder de definição dos rumos da própria vida que não é necessariamente pautado em uma razão universal, mas pode ser pautado também em uma dimensão pulsional. E que traz uma verdadeira normatividade, é um poder jurígeno. Quando o direito reconhece a liberdade positiva, o direito reconhece que os indivíduos criam normas para si mesmos. Em algumas circunstâncias, como dentro da autonomia privada, normas que os vinculam. Em outras circunstâncias, como por exemplo no âmbito das situações existenciais, como os direitos da personalidade, criam normas de vinculação a terceiros, especificamente normas de reconhecimento. A gente pensa, por exemplo, na perspectiva das identidades pessoais, a gente pensa na perspectiva do reconhecimento dos modelos de família. Trata-se de um poder de definir os rumos da própria vida a partir das suas próprias concepções de bem, com uma oponibilidade, inclusive, a terceiros, impondo a todos um dever de reconhecimento. Mais do que simplesmente um dever de tolerância, um dever de reconhecimento. Tudo isso é reconhecido formalmente pela ordem jurídica a partir da lógica da liberdade abstrata, da liberdade formal assegurada pelas normas. Tudo isso dialoga facilmente com a autonomia privada. Como a gente pode perceber, a autonomia privada se exerce em um lugar de não coerção, ou seja, um lugar em que não há imposição e em que não há proibição. A autonomia privada é circunscrita por proibições e imposições de ordem pública, mas dentro desse espaço há uma faculdade de agir. Mas não só isso. Os negócios jurídicos têm um caráter normativo para os próprios sujeitos, porque se reconhece um sentido jurígeno a essa liberdade positiva, não apenas negativa. Na autonomia privada existe liberdade positiva. Há muitas críticas à conhecida fórmula francesa de que o contrato faz lei entre as partes. Mas talvez seja preciso repensar essa crítica, porque talvez o sentido retórico seja excessivamente forte, próprio de um dado momento histórico, mas há sim na autonomia privada e nas suas derivações específicas, na liberdade contratual e na liberdade de contratar, uma normatividade sim que os indivíduos constituem para suas próprias esferas jurídicas a partir de uma autorização, é claro, trazida pelo ordenamento, mas que consiste no reconhecimento de um lugar jurígeno, ou seja, gerador de direito, gerador de norma. E isso é muito próprio da autonomia privada. Tudo isso formalmente assegurado. Mas há um grande ausente no princípio da autonomia privada, e por isso a proposta é pensar em liberdade em um sentido mais amplo. O grande ausente é o conceito de liberdade substancial. Trata-se de um conceito que é muito bem trabalhado por um importante economista contemporâneo, mas também muito trabalhado pela grande filósofa liberal Martha Nussbaum, que é o conceito de liberdade substancial. Trata-se de não simplesmente uma faculdade de agir, trata-se não apenas de um poder de definir os rumos da própria vida formalmente assegurado, mas trata-se da possibilidade de fazer escolhas valorosas para o próprio indivíduo. A ordem jurídica assegura a todos igualmente, de modo formal, o direito de fazer escolhas dentro do espaço de liberdade negativa. Mas só há liberdade substancial quando a pessoa concretamente tem condições de fazer essas escolhas que lhe são valorosas. Seja porque tem condições econômicas para isso,
seja porque tem condições de saúde para isso, seja porque tem condições físicas para isso, seja porque tem condições culturais, inclusive de compreensão das escolhas e, portanto, condições de valorá-las. Ninguém vai dizer o que o indivíduo deve valorar. E por isso esse conceito é muito interessante. Não é o Estado que diz o que o indivíduo deve valorar. Não são terceiros que dizem o que o indivíduo deve valorar. Mas é o próprio indivíduo. E deve-se assegurar um razoável espaço para que o indivíduo tenha condições concretas de realizar aquilo que valoriza. Isso não está dentro da autonomia privada, mas isso está dentro do âmbito de relevância das relações contratuais. E eu ousaria dizer, isso está dentro, inclusive, do grande conceito que vai ser uma derivação da liberdade, que é a liberdade econômica. E aqui eu me permitiria uma análise principiológica que vai retornar em determinado momento à liberdade substancial, que parte de uma primeira derivação do grande princípio da liberdade no âmbito das relações econômicas, que é o princípio constitucional da livre iniciativa. Aqui eu estou a afirmar algo que, portanto, sei é revestido de polêmica. A livre iniciativa é, sim, um princípio constitucional que deriva do princípio da liberdade e, portanto, tem status de garantia constitucional fundamental. Mais do que isso, a ordem jurídica afirma no artigo 1º da Constituição que a livre iniciativa econômica tem um valor social, assim como o trabalho tem um valor social, e que esse valor social da livre iniciativa e que esse valor social do trabalho são reconhecidos, afirmados como fundamentos da República. Ao lado da dignidade da pessoa humana, o valor social da livre iniciativa e o valor social do trabalho humano são fundamentos da República. Valor social não é função social. Função social, no seu sentido jurídico, normativo, é não apenas um contributo que pode ser gerado em proveito de uma totalidade social, de um grupo determinado de indivíduos ou de indivíduos determinados, mas é um contributo que deve ser realizado. Porque se nós formos dizer que função social para o direito é exatamente a função social latente para a sociologia, para utilizar um conceito clássico da sociologia, especialmente de Robert Merton, nós teríamos que admitir, inclusive, que os atos ilícitos têm função social. Porque toda e qualquer conduta humana relacional realiza algum contributo, positivo ou negativo, em proveito ou em detrimento de alguém. E, portanto, toda e qualquer conduta humana, toda ação humana tem uma função social. Sociologicamente, mas não juridicamente. Juridicamente, a função social é o dever de realizar contributos exigíveis. Aquele que é proprietário tem o dever de realizar contributos por meio do aproveitamento racional e adequado, da preservação ambiental, do cumprimento das leis trabalhistas e do bem-estar de proprietários e trabalhadores. É o dever de realizar contributos. Não são contributos espontâneos, latentes, são contributos devidos, planejados. São contributos, poderíamos dizer, usando Merton, que não estamos aqui na função latente, estamos na função manifesta. É aquilo que não apenas se pretende realizar, mas que se deve realizar. Uma função manifesta de caráter normativo. É certo, há uma função social dos contratos, cometerei a ousadia de dizer algo que já justifiquei em outras ocasiões, aqui não haverá muito tempo, nem todo contrato tem função social. Aliás, não são muitos os contratos que a têm, mas os que a têm, para os que a têm, a função social é de extrema importância, porque é uma função social destinada precisamente a assegurar direitos fundamentais sob o filtro da própria liberdade substancial. Mas, de qualquer sorte, nem todo contrato terá função social. Um contrato de compra e venda no âmbito do consumo de um bem de luxo, por exemplo, não tem função social alguma, de caráter manifesto normativo. Tem função social latente, mas não tem função obrigatória, contributo que tem que ser realizado pelo direito. Função é algo que se agrega, portanto. É um contributo imposto.
é o contributo que deve ser realizado. Valor não. Valor é algo intrínseco, inerente. Valor não se agrega, valor é inerente ao objeto. Quando se diz que a livre iniciativa tem um valor social como fundamento da República, se está a afirmar que a livre iniciativa tem um valor inerente, reconhecido pela ordem jurídica. É interessante notar que isso não se descola de um dado conceito de função social, mas que não é jurídico, não é normativo. É a função social latente de Merton. Por que estou a afirmar isso? Porque reconhecer que a livre iniciativa é socialmente valorosa em si mesma é reconhecer que a livre iniciativa em si mesma gera benefícios para a sociedade espontaneamente. E isso não é ideologia. Isso é se possível, uma autorização para compartilhar uma tela. Seria possível, Marcos? Claro que sim, Carlos. Deixa eu só autorizar aqui para poder você fazer isso. À vontade, pode compartilhar a tela. Perfeito, muito obrigado. Há um estudo bastante conhecido de Morrison e Bourguignon, que foi destinado a, na verdade, demonstrar que a desigualdade no mundo aumentou nos últimos 200 anos. É um estudo de 92. O estudo mostra isso mesmo. Mas mostra que a desigualdade aumentou por quê? Porque a riqueza cresceu tanto, mas tanto nos últimos 200 anos, que os mais ricos ficaram muito mais ricos do que os mais ricos eram em 1820. Só que, em compensação, os mais pobres ficaram muito menos pobres do que eram em 1820. Observem esse gráfico, que é baseado nos estudos de Morrison e Bourguignon até 92 e se estende com dados do Banco Mundial até 2015. Nada menos do que 89,15% da população viviam em extrema pobreza em 1820, em um momento em que o capitalismo começava, por meio da livre iniciativa econômica, a se expandir de um modo mais intenso. Em 1820, nós temos uma consolidação da Revolução Industrial. E vejam que, sem intervenção estatal, nós temos, com o capitalismo selvagem, uma redução de 89,15% até 1929 para 66% de pessoas na extrema pobreza, em um momento em que não há sequer intervenção estatal relevante. Somente produção de riqueza. Somente produção de riqueza. Até 1950, isso se reduz, tivemos guerra aí, para 53%. A conjugação, porém, entre atuação estatal, é preciso reconhecer, atuação estatal redistributiva, mas com livre iniciativa, reduz, vejam, de 1950, 63%, até 1984, Reagan, Thatcher, 39,24%. Vejam que redução brutal. Livre iniciativa mais redistribuição. Só que esse é um momento histórico em que nós passamos a ter uma crise do estado de bem-estar social, com menor intervenção estatal, com menor, inclusive, e progressiva redução de políticas redistributivas. E mesmo assim, vejam o que acontece. 1999, 28,63%. E vejam nos anos 2000 que coisa extraordinária. 9,98% na pobreza extrema. A gente sai em 200 anos de livre iniciativa e capitalismo de 89,15 para 9,98. Essa redução drástica que nós temos da pobreza extrema nos anos 2000, é claro, é associada a um desenvolvimento extraordinário, sobretudo da Ásia, mas não simplesmente da China. Um outro gráfico, não dá tempo de mostrar agora, que mostra que o impacto da China é grande, mas
não é tão decisivo assim. O impacto da Índia é extraordinário, o impacto do Sudeste Asiático é extraordinário. Livre iniciativa. Produção. Externalidades positivas. E por isso há um valor social, demonstrado empiricamente. Dessa livre iniciativa emerge um princípio para o grande instrumento de exercício da livre iniciativa, que é o contrato. E o grande princípio que deriva daí para o contrato é a autonomia privada. A autonomia privada, portanto, tem um valor social e não uma função social que deriva do valor social da livre iniciativa. Mas o contrato tem uma função social que se agrega ao valor social da livre iniciativa. Quando a livre iniciativa é insuficiente, aí sim há o dever constitucional de atuação estatal para a realização das funções sociais que a livre iniciativa não conseguir realizar espontaneamente, para a correção das falhas de mercado, ampliando limites externos, para a realização de contributos devidos por meio de atuação interventiva em contratos como locação residencial, prestação de ensino, plano de saúde, todos os contratos que devem realizar contributos para além dos seus objetos. Contributos qualificados como função social, a partir, sobretudo, de sua vinculação aos direitos fundamentais sociais. Mas qual é o grande filtro para a incidência desses direitos fundamentais? É um filtro também de liberdade. É a autonomia privada em conjunto com liberdade substancial. Afinal de contas, os direitos fundamentais sociais que se realizam nas relações interprivadas se realizam para ampliar o acesso a funcionamentos valorosos, ou seja, aquilo que as pessoas razoavelmente valorizam. Ordinariamente se valoriza poder viver abrigado em uma residência digna. Se valoriza ter tratamento de saúde, poder escolher entre ter tratamento de saúde ou deixar a doença seguir seu curso. Se valoriza poder estudar, e mais do que isso, estudar amplia os horizontes da própria liberdade substancial. Nós estamos, portanto, aí diante de uma situação em que é possível impor, sim, um lugar de coerção, restringindo liberdade negativa para ampliar liberdade substancial. Mas sempre com essa ótica de que nós estamos dentro do campo do princípio da liberdade. Isso é extremamente relevante para pensarmos no pós-crise. O pós-crise, o pós-pandemia, não pode se tornar uma pandemia da intervenção estatal e do dirigismo desmedido. A intervenção estatal é necessária, sim, especialmente em períodos de crise, mas com um filtro. Um filtro que é constitucional, um filtro que dialoga com os direitos fundamentais sociais e que, portanto, dialoga com a solidariedade constitucional, mas sempre a partir da perspectiva de ampliação de liberdade, sem que se vá tolher a livre iniciativa e o trabalho humano, cujos valores sociais, reitero, são fundamentos da República. A solidariedade se realiza por meio da livre iniciativa. Mas a solidariedade também se realiza por meio de atuação estatal nas insuficiências da livre iniciativa. Mas esse é o único lugar de caráter subsidiário que a Constituição, sobretudo a partir do artigo 170, na ordem econômica, autoriza a atuação estatal. Não se trata, portanto, de dirigismo desmedido, não se trata, portanto, de planificação. Trata-se de correção de rumos. Espero não ter me excedido demais no meu tempo, caros amigos, e estou à disposição para o diálogo. Muito obrigado. Amigo, acho que foi excelente a colocação. Acho que Conde vai concordar comigo que, sobretudo em decisões judiciais, os termos são utilizados sem muito cuidado. Então, função social, livre iniciativa, autonomia, liberdade, quase sempre aparecem juntos com sinônimos, sem grandes preocupações com isso. Eu queria pegar algumas palavras que você mencionou aqui, Carlos, e a gente tem, às vezes, várias escolas diferentes tratando da mesma metodologia. Isso acontece com o civil constitucional. Então, você fez referência a contributos exigíveis.
É muito comum a gente ver na doutrina italiana referências a interesses merecedores de tutela. Você considera que são situações sinônimas? Você considera que são coisas que a gente precisa distinguir? Há muitas pessoas que, quando vão trabalhar a discussão em relação à liberdade e autonomia, trabalham isso colocando uma visão estática, egoísta, individualista da autonomia, contrapondo a uma visão solidarista de função. Você foi muito feliz aqui em separando as funções aqui. Mas como é que você vê essas decisões que basicamente reduzem o problema a dizer assim, autonomia é a minha visão, os meus interesses pessoais, e isso está em contrapartida a função social e o interesse coletivo? Você acabou mostrando durante a fala que é muito mais complexo do que isso. Mas para quem está ouvindo a gente, está começando os estudos, para quem está assessorando num tribunal, para quem vai pegar um processo que precisa julgar e os dois lados estão alegando violação à função social e cada um dando uma interpretação à função social diferente, qual é o teu conselho, amigo? A noção de interesse merecedor de tutela é relevante, mas não se confunde com a função social. Ela é relevante para a identificação, a rigor, de qual será o contributo que deve ser realizado. Os interesses que são tutelados constitucionalmente sob a forma de direitos fundamentais sociais são interesses merecedores de tutela. E nessa medida eles podem compor, sim, o conteúdo da função social do contrato, na definição de qual o contributo que deve ser realizado. Mas é sempre bom ressaltar a necessidade de que se pense em um filtro. Não se pode converter os entes privados em uma longa-manos da atuação estatal. Quando se pensa em uma dimensão prestacional dos direitos fundamentais sociais aplicável às relações interprivadas, estamos pensando em algo que precisa ter um filtro que é centrado na racionalidade do direito privado. E esse filtro não é uma aplicação imediata, indireta dos direitos fundamentais, a partir de um ordenamento fragmentado. Não, é um ordenamento unitário, sim, mas que reconhece as peculiaridades das relações sociais que são destinatárias da incidência das normas. As relações que envolvem o Estado são diferentes e atraem concreções normativas diferentes daquelas relações entre particulares. E por isso é necessário um filtro metodológico, e esse filtro metodológico proposto é o próprio princípio da liberdade, como um grande vetor prima facie que dá a característica essencial das relações entre particulares em uma sociedade que se pretenda democrática. Porque uma sociedade que se pretenda democrática é uma sociedade que necessariamente precisa reconhecer um amplo espaço de atuação e de normatividade criada pelos particulares, independentemente de direcionamento estatal. Porque senão nós temos apenas um simulacro de liberdade e temos apenas um simulacro de democracia. É necessário, portanto, ter cuidado para não converter a função social em um apanágio, a função social em algo que funciona como um abre-te sésamo para que se possa decidir absolutamente qualquer coisa. Ela deve ter um sentido técnico estabelecido com bastante rigor e bastante cuidado. E por isso a afirmação de que nem todos os contratos têm função social. Mais do que isso, a afirmação de que a função social se destina ao interesse coletivo lato sensu é uma afirmação que pode dizer respeito quanto a alguns aspectos, como, por exemplo, direitos difusos, questões pertinentes ao meio ambiente. Um contrato de reflorestamento é um contrato que pode sofrer uma eventual intervenção estatal para impedir a sua resolução, vamos imaginar, não pelo interesse dos próprios contratantes, mas por um interesse difuso, impondo adimplemento, conservação com adimplemento, ainda com eventual revisão. Eis um exemplo de função social extrínseca com efeito abrangente, contributo abrangente. Aqui, um direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Mas o grande âmbito, a rigor, para a função social do contrato é aquilo que eu chamaria, utilizando um conceito do professor Paulo Nalim, ainda que não exatamente o mesmo conteúdo, de função social intrínseca. A função social entre as partes. E aí estamos tratando de uma função social que diz respeito a indivíduos. A rigor, tudo se realiza no indivíduo. Isso não se confunde com uma noção de que não haja solidariedade.
não deixa de ser alguma forma de individualismo, porque quando se afirma um valor social da livre iniciativa, se está afirmando, sim, que a atuação egoística dos agentes econômicos gera externalidades positivas. Isso foi demonstrado naquele gráfico de 200 anos. A Constituição não visa a criar bons sentimentos e nem pode pretender criar bons sentimentos. A Constituição impõe condutas. É disso que se trata. Não impõe sentimentos. Se há uma atuação egoística reconhecida como dotada de um valor social intrínseco, e há, que bom que há atuação egoística e que bom que há externalidades positivas. Mas se as externalidades positivas não forem suficientes para atender aos contributos devidos em proveito de direitos difusos, de direitos de grupos ou direitos de indivíduos, inclusive dos contratantes, aí o Estado juiz tem o dever de atuar. E tem o dever de atuar em homenagem, e aí vem o princípio da solidariedade. No 170, se reconhece a livre iniciativa e o seu valor social novamente como princípios, mas há um direcionamento da disciplina jurídica à promoção de existência digna e de justiça social. Estamos tratando aí dignidade, sem dúvida, para os indivíduos, mas de uma noção de justiça social com um razoável patamar de igualdade. E aqui eu diria novamente com Amartya Sen, igualdade do quê? Igualdade de liberdade substancial. Novamente, a liberdade substancial, a liberdade, enfim, vem como filtro para determinar qual é o sentido e qual é o limite da própria atuação estatal. Vamos trazer o seu xará, Carlos Conde, para essa conversa. Carlos acabou, acho que, participando de um grande projeto no Rio, na UERJ, tratando de uma pesquisa empírica. Eu acho que ele poderia colaborar aqui conosco agora. Carlos, bem-vindo, bom dia mais uma vez. Eu acho que é o momento da gente conversar, da gente ver os pontos de aproximação, os pontos que a gente não está tão próximo ainda e colocar isso aqui na mesa para que os alunos possam perceber que a gente tem que ter cuidado com os termos, tem que ter precisão com o que está falando, prestar atenção na bibliografia. A gente vive um momento de sincretismo bibliográfico, todo mundo quer citar todos e todos acham que todo mundo concorda a respeito de tudo, e o importante é você não deixar ninguém de fora nos trabalhos da gente. Eu acho isso muito perigoso, acho isso muito ruim, e eu queria trazer você para a conversa, ver se você quer fazer as suas ponderações agora sobre a fala do nosso colega Pianovski. Vou deixar agora a bola com você, meu amigo. Claro, querido. Eu queria antes cumprimentar meu colega Pianovski pela sempre riquíssima apresentação. Aproveito também para te cumprimentar, Marcos, pela iniciativa. Eu acho que você tem um espírito empreendedor, mesmo diante da situação de crise, diante de todas as agruras que a gente está passando, transformar isso numa atividade rica como essa é realmente algo digno de nota. Não sei se eu faço primeiro uma questão aqui para o Carlos, para o meu xará, ou já isso. Você quer... Eu acho que eu poderia... Vamos primeiro continuar, aproveitar aqui que Pianovski levantou aqui várias bolas para a gente aqui. Vamos tratar ainda do assunto dele, depois a gente devolve a palavra para você seguir com a programação. Claro, olha só, Carlos, eu estou aqui ainda estupefato pela profundidade da sua apresentação aqui, tentando digerir. Mas uma coisa que eu anotei que fiquei extremamente instigado foi um conceito que você trabalhou e que eu não conheço, queria te ouvir mais sobre isso, sobre a ideia de bens socialmente valorados que justificariam esse tipo de restrição à livre iniciativa em nome da proteção, da promoção de uma liberdade substancial mais significativa, você mencionou meio ambiente e tal. Eu queria te ouvir sobre essa dificuldade, que já era uma dificuldade nossa numa sociedade plural, mas que se tornou muito mais intensa com essa polarização que a gente sofreu nos últimos anos, esse clima quase fratricida em que a gente vive, né, no debate político, sobre como identificar nesse contexto tão dividido quais seriam esses bens socialmente valorados que autorizariam eventualmente uma restrição à livre iniciativa em nome da produção dessa liberdade mais substancial. Deixa eu aproveitar antes de Pianovski responder e acrescentar mais alguma coisa. Carlos Conde perguntou sobre que bens seriam esses. Eu queria que você aproveitasse, amigo, e refletisse sobre qual é o limite dessa intervenção. É uma intervenção meramente negativa, tá? Isso não pode acontecer,
ou é uma intervenção que pode exigir um comportamento proativo ou algo prestacional da parte? Eu acho que esse é um ponto importante para o pessoal que está aqui na sala refletir, e a gente queria te ouvir sobre isso. Muito obrigado. As duas questões são riquíssimas. Amartya Sen, claro, pensando sobre a perspectiva econômica, mas também pensando sobre a perspectiva de políticas públicas, resiste bravamente em estabelecer um catálogo de liberdades substanciais básicas. Martha Nussbaum, diferentemente, estabelece um catálogo do que seriam capacidades, esse também é um conceito, um conjunto de funcionamentos que a pessoa consegue realizar, compõe o seu conjunto capacitatório. Quanto mais amplo o conjunto capacitatório, maior a liberdade substancial. Martha Nussbaum faz uma espécie de catálogo. A rigor, parece-me difícil estabelecer um catálogo que não seja permeado por um conjunto de escolhas e que são centradas em concepções particulares de bem. E por isso, o catálogo seguro, a meu ver, é o catálogo consensual previsto formalmente na própria ordem constitucional. Aquilo que a Constituição expressamente define como direito fundamental de caráter social ou como um direito fundamental que extrapola a esfera jurídica dos indivíduos, como especificamente o meio ambiente equilibrado, é algo que se apresenta no campo dos consensos mínimos. E nesse campo dos consensos mínimos, nós podemos identificar liberdades substanciais elementares e que podem servir de suporte para uma ampliação do indivíduo, por parte do indivíduo, da sua seara de liberdade substancial. Pode-se ampliar o conjunto capacitatório do indivíduo, assegurando moradia, seja por locação, seja por meio de propriedade, assegurando saúde, assegurando transporte, assegurando um meio ambiente equilibrado e assegurando, sobretudo, educação. Nesse âmbito, me parece que há uma justificativa constitucional expressa para uma atuação estatal. Essa atuação estatal tem uma natureza que pode significar limite, mas é preciso deixar claro que a função em si não é limite, a função é contributo. É possível estabelecer eventualmente um limite à autonomia privada de um dos contratantes para que se gere como contributo uma ampliação de liberdade substancial do outro. Ou para que se gere como contributo a realização, não de liberdade substancial, mas de um direito fundamental, que se caracteriza como direito difuso, que é o meio ambiente equilibrado. Naquele exemplo que eu citei do contrato de reflorestamento, a rigor, um juiz que não acolha o pleito de resolução contratual, mas promova uma revisão do contrato para manter esse contrato e impor, portanto, o seu regular cumprimento, o que ele está a fazer é impor um contributo àqueles contratantes. O objeto daquele contrato, aquelas prestações devidas, a rigor geram algo mais. Geram um contributo que transcende as prestações, ainda que delas derive. E que repercute em uma esfera pertinente a um direito difuso de caráter fundamental. Então, esse seria um exemplo de um limite, sim, para a atuação estatal, mas também de uma possibilidade para a atuação estatal, tanto legislativa, e que sempre é a mais desejável, quanto jurisprudencial, quando houver uma insuficiência legislativa para dar conta do projeto constitucional a respeito desses direitos fundamentais sociais, reiterando sempre sob o filtro, já que estamos a tratar de relações entre particulares, dessas liberdades, das liberdades substanciais. Amigo, deixa eu pegar a última pergunta antes da gente ouvir a contribuição aqui do Carlos Conde. Tá? Você estava tratando da interferência do juiz nesses tipos de contrato quando justificada. E há uma séria divergência sobre a possibilidade do magistrado fazer isso de ofício. Ele recebe a demanda, ele enxerga os interesses em jogo, ele recebe os contributos exigíveis, mas não há um pedido de intervenção específico. Aquilo ali apareceu no contexto de um pedido indenizatório, por exemplo. Você acha possível uma intervenção desse tamanho de ofício nessas relações? Se dizer respeito a um interesse difuso, sim, na perspectiva da função social extrínseca. Parece-me, porém, e sei que aqui nado na contramão,
que a função social intrínseca é quantitativamente muito mais relevante no âmbito dos contratos do que a função social extrínseca. Há menos hipóteses de contratos que verdadeiramente realizam funções sociais extrínsecas. Porque pode dizer, mas todo contrato gera emprego, movimenta economia, que gera emprego, que gera riqueza. Isso é função latente, sob o ponto de vista econômico e sociológico, e que está incorporada, na verdade, à própria livre iniciativa, não como função que deve ser realizada, mas como função espontânea. Ou seja, não é jurídica. A rigor, essa é a função social de que já falava Clóvis Bevilacqua, e que, se continuasse sendo assim, não serviria para nada. Seria mera análise sociológica, não nos serviria para o direito. A função social que nos serve é aquela que é, sim, imposta pelo direito, como dever ser. E ela é, de fato, limitada no âmbito dos contratos. E ela tem um papel, a meu ver, muito mais amplo como função social intrínseca para os próprios contratantes do que função social extrínseca. Quando se trata dos próprios contratantes, como temos aqui o filtro da liberdade, parece-me que há um limite, sim, para a atuação estatal. É preciso tomar o cuidado para que, ainda que se possa admitir isso em dadas circunstâncias, mas para que o Estado não exerça um paternalismo exacerbado visando a proteger o indivíduo contra ele mesmo. Eu admito, obviamente, isso em situações extremas, mas são aquelas situações limite que atingem um conteúdo essencial da dignidade da pessoa humana, que não é definível a prioristicamente, só é definível na tragédia do caso concreto, porque só se afeta o conteúdo essencial de uma dignidade da pessoa humana, como um conteúdo objetivo e não uma dimensão subjetiva da dignidade, como do reconhecimento do indivíduo sobre sua própria existência digna em situações trágicas, em situações extremas. E nessas situações, parece-me que é possível uma atuação estatal protegendo o indivíduo contra o próprio indivíduo. Caso contrário, não. Cabe ao indivíduo, no exercício da sua liberdade, dizer o que ele valora e o que ele não valora, inclusive no âmbito de uma demanda. Perfeito, amigo. Eu acho que a gente vai funcionar muito bem a gente ouvir Carlos Nelson agora, para a gente continuar essa conversa e, no final, já para você pensar aí, uma provocação. Está tendo uma verdadeira corrida biotecnológica para ver quem vai encontrar a primeira vacina para a Covid. E junto com a vacina vai vir a patente. E junto com a patente vão vir o resultado econômico que se espera dessa corrida. Se isso é uma corrida para ver quem vai passar na linha de chegada, todo mundo vai querer ter um resultado financeiro da aplicação e do investimento que está sendo feito agora. Como é que você vê função social e nesses contratos e a garantia da propriedade em relação ao conhecimento tecnológico? Mas você não responde agora, não. Vamos ouvir Carlos Conder, porque esse papo está longe de terminar. Conder, é com você, amigo. Obrigado, Marcos. Depois dessa apresentação tão minuciosa do caso Eduardo, eu fico aqui realmente numa situação difícil de fazer uma apresentação à altura. Eu vou só partilhar aqui alguns apontamentos. Fiquei incumbido do tema relativo a dever de fundamentação na função social do contrato, mas acho que isso envolve o próprio tema mais amplo que você bem definiu sobre princípios contratuais de jurisprudência nesse contexto. Eu acho que esse é um tema especialmente oportuno nesse momento, porque se a gente já viveu uma situação de um protagonismo dos princípios no âmbito normativo, ou seja, havia um recurso talvez descuidado, talvez excessivo aos princípios, nesse contexto de exceção, digamos assim, é ainda mais comum a gente viver essa situação, a gente testemunhar esse tipo de atitude. Acho que com as melhores das intenções diante da insuficiência das regras muito mais específicas, muito mais minuciosas para lidar com as situações novas que a gente está vivendo, é muito comum se recorrer aos princípios com base num juízo, para veicular um juízo quase que de equidade, de justiça do caso concreto, que é bastante assustador em um contexto em que se exige previsibilidade, em que se exige segurança. Então, acho extremamente oportuno a gente pegar esse tema agora dos princípios sob essa perspectiva de buscar garantir segurança e previsibilidade nesse tipo de contexto. O dever de fundamentação, de modo geral, é um dever que sempre foi pouco trabalhado pela nossa tradição, justamente porque a gente tinha uma tradição de valorização excessiva do trabalho com regras. A partir do momento em que se desloca o eixo para esse protagonismo dos princípios, esse dever de fundamentação ganha uma importância muito maior e que, quando é relegada,
gera a situação que a doutrina já vem identificando de uma certa... os termos aqui são variados, usados pela doutrina: carnavalização dos princípios, superutilização, panprincipialismo, principialismo à brasileira, termos que variada doutrina já usou para identificar um uso descuidado desses princípios. Os princípios como normas que são extremamente abertas, que não predeterminam as condições em que serão aplicadas, exigem do seu intérprete, do aplicador, um cuidado especial com a fundamentação. E aí, nesse contexto, reaparece a nossa norma constitucional do artigo 93, inciso 9, que determina o dever de fundamentar as decisões com uma força muito maior. O novo CPC também destacou essa importância da fundamentação do seu artigo 489, ao determinar que sempre que se recorre a conceitos jurídicos indeterminados, deve-se fazer a específica identificação de como aquele conceito é colocado naquele caso concreto, justamente para relevar, utilizar de princípios como uma desculpa, como um pretexto para se fazer aquilo que o árbitro, que o juiz considera mais adequado, mais justo naquele caso concreto, sem a devida fundamentação normativa. Nesse contexto é que eu coloco a nossa discussão sobre função social do contrato. A função social do contrato apareceu como uma grande novidade no artigo 421, até então tinha pouquíssima doutrina sobre o assunto, um artigo pioneiro, professora Giselda Hironaka, mas praticamente era um tema desconhecido na nossa doutrina e que, a partir do momento em que apareceu no Código Civil, ganhou um novo impulso e uma nova controvérsia, um panorama realmente difícil de identificar algum tipo de parâmetro normativo para sua aplicação. A gente teve alguns trabalhos aí muito ricos, muito interessantes, propondo a partir do Código algumas diretrizes para isso, mas, de fato, comparando com outros princípios, como você vai trabalhar, Marcos, com a boa-fé, com outros princípios que já tinham uma tradição doutrinária mais forte, o cenário sinalizado pela nossa jurisprudência é um cenário extremamente ambíguo, extremamente diverso nas aplicações de como deveria funcionar a aplicação desse novo princípio contratual, desse dito novo princípio contratual. O Carlos já antecipou bem aqui, acho que houve uma certa divisão entre o que seria uma função intrínseca, uma atuação intrínseca ou interna social do contrato, que se limitava a reconhecer na proteção de interesses das partes contratantes a aplicação da função social, e uma atuação dita externa ou intrínseca vinculada à proteção de interesses de terceiros ou da coletividade, interesses difusos nesse sentido. E, recentemente, a gente teve a inovação com a Lei de Liberdade Econômica, que modificou a estrutura do dispositivo 421 e tentou modificar de maneira geral o restante também do ordenamento, para retirar a ideia de que a função social do contrato seria um fundamento para a própria liberdade de contratar, seria a razão de ser da própria liberdade de contratar, e para determinar a excepcionalidade da sua aplicação. Então, acho que o cerne da minha fala aqui, até para não me estender, seria justamente discutir ou colocar o problema sobre se essa atuação da Lei de Liberdade Econômica, ou esse tipo de atuação em que visa apenas afirmar a excepcionalidade da intervenção estatal por meio da função social do contrato, se ela endereça adequadamente o problema que se colocava e continua a se colocar a respeito da sua utilização, talvez desmedida, talvez arbitrária, talvez sem parâmetros normativos adequados. Como você sinalizou, a gente levou a cabo, até um pouco antes da promulgação da Lei de Liberdade Econômica, nos últimos 4 anos, 5 anos, uma longa pesquisa de jurisprudência, de análise científica, um projeto capitaneado pelo CNPq, que foi publicado recentemente pela editora Foco, sob o nome Princípios Contratuais Aplicados, em que a gente fez uma análise quantitativa de mais de 3.000 decisões específicas do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, mas acho que revela um cenário não muito diferente de outros tribunais estaduais. Então, eu vou pedir sua permissão, Marcos, para partilhar aqui alguns desses dados. Está liberado, amigo. E usar eles como fundamento. Então, a gente fez uma comparação. A quantidade de decisões envolvendo função social do contrato no STJ era significativamente menor de decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a gente estudou. E aí percebemos o seguinte: primeiramente, pelo campo do direito, a esmagadora maioria das decisões que envolvem função social do contrato são decisões relativas às relações de consumo, que já reflete um pouco o que o Carlos indicou sobre a atuação social do contrato vocacionada para contratos equilibrados, contratos que têm uma relevância coletiva maior,
contratos que envolvem uma repercussão social mais justificadora de uma intervenção para a proteção à liberdade de uma das partes. Além disso, com relação ao objeto específico do contrato, nós identificamos que a grande maioria das intervenções refere-se ou a contratos de plano de saúde, contratos envolvendo o sistema de saúde em geral, ou a contratos envolvendo relações bancárias, que também são relações tipicamente desequilibradas. Alguns contratos nós identificamos um volume de relações com vistas a acesso a direito à habitação, que também é uma questão social altamente relevante, e os demais dispersos ao longo do espectro de possibilidades das decisões judiciais. Com relação ao interesse protegido, aqui eu corroboro com alguns números do que o caso Eduardo Pernovski destacou, ou seja, a esmagadora maioria das decisões invoca a função social do contrato na chamada função interna, ou seja, apenas para tutelar interesses das partes contratantes, supostamente relevância social. Uma minoria envolve interesses de terceiros ou interesses coletivos em sentido mais estrito, ou seja, criando para os contratantes deveres para a grande coletividade. Com relação à autonomia, ou seja, a invocação autônoma do princípio, aqui a gente fez uma distinção entre o que seria uma invocação autônoma e o que seria uma invocação retórica. O que a gente quer dizer com isso? Situações em que a função social do contrato foi efetivamente ratio-decidente do julgado, ou seja, ela aparece como a razão pela qual se optou por aquela decisão e não outra, enquanto situações em que, na verdade, o julgado se daria por um dispositivo legal ou por uma regra contratual que, por si só, resolveria a situação, e a função social do contrato aparece como um reforço argumentativo, pura e simplesmente, para aquela situação. Então, na maioria das situações, há uma regra legal específica que já, por si só, resolvia aquilo, como, por exemplo, a regra que prevê a redução equitativa da cláusula penal, a regra de vedação a cláusula abusivas nas relações de consumo, situações em que, efetivamente, se resolveria sem a necessidade de invocar a função social do contrato. Ao contrário, em outra parcela, também significativa, mas já não tanto, a função social do contrato, na verdade, vinha como reforço de um outro princípio contratual, como a gente vai ver, vou mostrar daqui a pouco, comumente a boa-fé, e uma minoria havia efetivamente uma aplicação da função social do contrato como razão de decidir daquele julgado de maneira autônoma. Comparando aqui nos casos em que houve invocação de outro princípio, a boa-fé é a grande parceira da função social do contrato, ou seja, na verdade, a boa-fé como um princípio muito mais consolidado, muito mais denso no nosso ordenamento, resolveria por si só aquela situação e a função social do contrato se agrega a ela como um reforço argumentativo, e alguns outros princípios aparecem conjuntamente com o princípio do equilíbrio contratual, como a dignidade da pessoa humana, a função social da empresa, como referências. Com relação à fundamentação, aqui também é uma distinção que a gente fez se utilizando aí da referência do novo CPC, a gente chamou de fundamentação argumentativa os casos em que efetivamente vinha identificado no conteúdo da decisão a razão pela qual, naquele caso concreto, a função social do contrato colocava aquela decisão específica. A gente chamou de mera menção às hipóteses, e como a gente observa, infelizmente, são a grande maioria, em que a função social do contrato aparece no inteiro teor do julgado, mas não há explicitada a ligação entre o que ela significa e o que aquele caso concreto invocava dela. E, surpreendentemente, a gente descobriu uma parcela significativa de decisões em que a função social do contrato aparecia somente na ementa do julgado, sem aparecer em nenhum momento no inteiro teor da decisão, o que é realmente algo impressionante. O número 16% do TJ do Rio, 18% do STJ, um pouco assustador. Comparando com outros princípios, que eu acho que é uma comparação única para o que nós estamos discutindo aqui, a gente leva em conta que a boa-fé, ao contrário, tem uma invocação, por exemplo, no âmbito da invocação autônoma, da invocação não puramente retórica, muito mais significativo que a função social do contrato. Então, por exemplo, 60% das decisões a boa-fé apareceu de forma autônoma, ou seja, havia uma explicitação de que ela era a razão de decidir, enquanto na função social do contrato esse número não chega a 10%, e o equilíbrio contratual talvez um pouco mais. A gente ainda subdividiu no tocante à função social e o equilíbrio a diferença entre a retórica por regra legal, por regra contratual, ou seja, situações que o mero inadimplemento já resolveria a situação, e a boa-fé talvez por essa tradição de uma contribuição doutrinária muito mais
justifica, a gente tem a especificação que o Marcos deve trabalhar com tríplice função, deveres anexos, especializações funcionais, facilita o julgador a ter essa diretriz sobre como aplicar ela de maneira autônoma. A função social do contrato talvez ressinta dessa falta de diretrizes normativas sobre a sua aplicação. Com relação à fundamentação, o cenário também não é diferente. As decisões envolvendo boa-fé são muito mais fundamentadas de uma maneira muito mais rica que a função social do contrato. Mesmo o equilíbrio contratual aí fica na frente da função social do contrato em termos de qualidade da fundamentação argumentativa sobre a sua aplicação. Então, algumas conclusões que eu poderia sistematizar desse panorama que rapidamente apresentei para vocês. Com relação ao interesse protegido, parece que, e aí, não sei se é provavelmente uma divergência de posição do Carlos, mas uma proposta, talvez, para o futuro, que essa tradição que a gente teve de reconhecer na função social do contrato um papel mais intrínseco do que extrínseco, tenha feito uma certa, contribuído para esse processo de uma certa banalização na sua invocação, ou seja, a função social do contrato no seu papel intrínseco, ela acaba por ser subsumida por outros institutos que já dariam conta daquele tipo de problema na maioria dos casos. Então, que talvez seja muito mais rico reconhecer a função social do contrato exclusivamente nos casos em que ela envolve uma coletividade perante o terceiro, perante algum tipo de restrição que, em nome da coletividade, se justifica. Na mesma linha, com relação à autonomia, ou seja, criar-se uma preocupação de não invocar a função social do contrato, senão naqueles casos em que ela efetivamente atue como ratio decidente. Senão a gente volta a essa ideia da função social do contrato latente, um termo que Carlos Pianoff colocou muito bem, que no fundo não é nada, porque é uma generalização. Qualquer contrato, nesse sentido, teria uma sua função social e acaba por desprestigiar o papel jurídico que ela possa vir a ter. Com relação à fundamentação, ou seja, a urgência, e aí eu sempre destaco isso, é menos uma crítica à jurisprudência, mais uma autocrítica a nós, doutrinadores, de criar diretrizes para sua aplicação, de identificar parâmetros, especializações, situações típicas em que a função social do contrato efetivamente atue para guiar esse intérprete e evitar com isso uma falta, uma carência argumentativa. E com relação à lei de liberdade econômica, me parece que aí a grande crítica que se coloca talvez com relação à oportunidade que foi perdida aqui. Não parece haver, pelo menos pelos números que a gente identifica, um excesso de intervenção judicial no sentido de que há mais intervenção do que deveria haver. O professor Anderson Schreiber, em um trabalho recente sobre equilíbrio contratual, tese de titularidade dele, identificou que a quantidade de julgados em que efetivamente se revê ou se resolve contratos por intervenção estatal é infinitamente menor do que a gente, em princípio, imagina quando vê a doutrina trabalhando por esse assunto. Ou seja, não haveria um cenário de excesso de intervenção, mas sim um cenário de arbitrariedade nas intervenções. Ou seja, o difícil não o objetivo não é restringir as intervenções, mas delimitar em que situações especificamente elas devem ocorrer. Me parece que a Lei de Liberdade Econômica, ao determinar que essa intervenção seja subsidiária, ela não resolve o problema no sentido de que, ainda que ela seja subsidiária, ela funciona como uma loteria, uma loteria às avessas, no sentido de que, se o seu contrato cair justamente naquele que o magistrado entende ser excepcional, você vai sofrer intervenção. E a intervenção vai estar excepcional, mas vai estar arbitrária, vai estar inadequada. E ao contrário, talvez contratos que se justificariam normativamente essa intervenção, ela não ocorrer sob o argumento de ser excepcional, também seria uma injustiça. Então, talvez mais urgente do que a gente afirmar a excepcionalidade das intervenções judiciais, o que talvez já seja uma realidade, seja a gente identificar parâmetros, critérios mais precisos sobre quando e como ela deve ocorrer. Eram algumas provocações iniciais, Marcos, que eu coloquei aqui para o nosso rico debate, e partilhando esses dados, novamente cumprimentando você pela iniciativa e me colocando aqui à disposição para as outras questões. Carlos, eu fui anotando aqui várias coisas. Vou pedir para a Pianoff daqui a pouco fazer as considerações para dar um tempo e justamente eu começar a falar. Mas eu queria pegar o gancho final da sua fala. A nossa preocupação enquanto professores, e vários aqui na sala estão se preparando para se tornarem professores. A gente às vezes fica tão preocupado com o nosso dia a dia, de uma matéria só, trabalhar a teoria geral dos contratos em espécie, e tão agoniado em terminar o programa contratual e explicar todos os contratos em detalhes, que a gente às vezes não dá atenção ou não temos o tempo necessário para trabalhar na graduação justamente esses conceitos. Isso eu estou sentindo falta.
Então, a gente tem aí um déficit considerável na preparação de quem vai lidar com essa matéria, de quem vai estar na assessoria, de quem está se preparando para os próximos eventos, para os próximos concursos, etc. Em relação ao que você colocou, eu acho que acabou cruzando com o que Carlos Eduardo tinha colocado antes, da dificuldade da fundamentação. Deixa eu pegar alguns pontos para a gente, tentando unificar as duas falas e prosseguir no assunto. Primeiro, da primeira fala do contributo de Pionovski. Ele trata liberdade como função, e para quem não conhece, o livro do professor Carlos Eduardo, a tese de doutoramento, é uma recomendação de leitura aqui, que eu acho que você concorda comigo, Conda, é essencial. E quando ele fala de função, ele fala de função como algo que é imposto socialmente. Função, algo comprometido com os valores estabelecidos no texto constitucional. Então, a gente não tem a ideia de... A gente costuma separar uma visão estática e uma visão dinâmica. É comum a gente enxergar isso nos textos, especialmente agora, durante o período da pandemia, uma multiplicidade de textos sobre o assunto. Mas quando as pessoas dizem que estão saindo de uma visão estática para uma visão dinâmica, parece que a visão dinâmica são os meus interesses pessoais, sem nenhuma preocupação com o contributo socialmente exigível que seria necessário para que você considerasse estabelecesse essa primeira premissa para o trabalho. E separar função de valor, eu acho que é algo essencial que contribui com a necessidade de fundamentação que você colocou. Para que serve a fundamentação? Pegando a fala de vocês dois, eu fui anotando aqui alguns tópicos, e eu vou aqui mencionar os tópicos para não me perder e a gente aproveitar o tempo. Acho que o primeiro tópico, fundamentação não é muleta, não é recurso argumentativo, não é mero reforço semântico. Fundamentação é exigência. Uma exigência constitucional, uma exigência da legislação infraconstitucional no Código de Processo. 2. Fazer uma citação de um princípio na ementa sem nenhuma densificação, para mim, é absolutamente questionável e deveria ser repensado esse tipo de comportamento. E é um comportamento que aparece constantemente, como você colocou na pesquisa. E eu acho que vocês estão de parabéns pelo esforço de fazer uma pesquisa empírica tão difícil na nossa área em relação a esse assunto. Terceiro aspecto, como é que eu faço para fundamentar, então? A gente está aqui discutindo a aplicação, a inadequação da função social, daqui a pouco eu vou começar a falar de boa-fé, mas se eu estou me dirigindo a alguém que vai redigir a decisão, se eu estou me dirigindo ao árbitro que vai preparar a decisão dele para encerrar aquele painel de arbitragem, o que é que eu tenho que me lembrar? Eu preciso densificar. Eu preciso esclarecer o que é que isso significa para o caso concreto. Isso significa, numa palavra, que eu preciso de contexto. Sem contexto, eu não consigo cumprir o meu mistério de fazer a densificação do princípio e, por tabela, de fundamentar. Eu acho que outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quando eu estou fazendo o contexto, quando eu estou trazendo valores para a minha decisão, eu estou trazendo esses elementos extrajurídicos dentro de um contexto normativo, eles cabem no suporte fático de uma regra, eles cabem no suporte fático de um princípio, tá? Então, eu acho que isso a gente precisa levar em consideração. Terceiro aspecto, a gente está levando em consideração valores culturalmente aceitos. O Carlos falou de um consenso mínimo em relação a alguns direitos difusos, ou nós estamos levando em consideração valores pessoais e estamos projetando ele e dando a eles uma embalagem de valores universais? O que é que está em discussão nos autos? Não é raro a gente ter invocação de função social por ambos os lados, autor e réu na mesma demanda, tá? Então, como é que a gente tem que tomar cuidado com como a gente vai lidar com esse assunto. Que armadilhas a gente costuma cair quando a gente começa a discutir fundamentação? Acho que trabalhar vários princípios em conjunto, sem se preocupar em identificar cada um deles e a sua relação específica com o caso concreto, é a armadilha mais comum. No afã de tentar melhorar a argumentação da sua decisão, basicamente as pessoas saem mencionando 4, 5, 6 princípios em sequência, sem nenhum tipo de preocupação com isso. Já é difícil decifrar um princípio. A gente está aqui conversando há mais de 1 hora sobre função social. Imagina você trabalhar a relação entre 3 ou 4 em conjunto, sem sequer identificar cada um deles. Então, será que é necessário trazer tanto? Será que a gente está usando toda a munição de uma vez só? Será que isso é necessário para aquela decisão específica? Segundo, você mencionou agora, Conde, na sua fala, será que eu preciso utilizar princípios em todas as decisões quando eu tenho uma regra que resolve perfeitamente a situação, tá certo? De modo claro e objetivo? Qual é a contribuição que trazer um princípio para a discussão vai trazer para aquele caso concreto, para o meu raciocínio? Ou será que isso vai acabar enfraquecendo
quando eu vou precisar utilizar o princípio para efetivamente resolver um problema que eu não tenho uma regra estabelecida para tratar do assunto. Tá? Citar um princípio apenas para corroborar, num momento que a gente tem tanta coisa para ler, que a gente precisa de objetividade, que a gente precisa ter clareza nos precedentes, ajuda ou atrapalha? E aqui eu já vou fazer algumas ponderações sobre boa-fé para passar a palavra para Pianovski. Eu só vou ponderar algumas coisas para poder a gente ter um tempinho para conversar aqui. Primeira dificuldade da boa-fé, multiplicidade de significados. Eu fiz um texto uns 2 anos atrás, brincando com a boa-fé e fazendo analogia com a boa-fé para o que na ciência da engenharia genética a gente faz com célula-tronco. Então, aquela célula que cabe para qualquer coisa que você coloca em qualquer parte do corpo, ela vai se mutando para aquela necessidade. Muitas vezes eu vejo as pessoas defendendo o uso de boa-fé nesse nível. Isso me preocupa. Tá? Número 2. A boa-fé tem um caráter ambivalente. As pessoas falam de boa-fé e a gente tem que lembrar que ela tem um aspecto subjetivo também. Um aspecto subjetivo importante em situações de putatividade, importante em situações de proteção de titularidades. E a gente não pode esquecer disso. Aqui a gente está focando na boa-fé objetiva, mas a gente pode esquecer essa ambivalência e deixar isso claro quando estiver lidando com o assunto. Terceiro, as múltiplas funções que a boa-fé vai ter no sistema da gente. Cânone de interpretação, limite para exercício abusivo de direitos, criação de novos deveres. Aqui eu estou falando do básico, do 113, do 422, do 187, mas eu estou falando disso no universo do direito civil paritário. E a gente vai ter aplicações um pouquinho mais fortes, mais incisivas, quando a gente vai para relações desequilibradas, para relações assimétricas. Quarto, as vantagens e as dificuldades de trabalhar um princípio com tantas figuras parcelares. Eu não gosto muito do termo, mas ele acabou ficando corrente na jurisprudência. Suppressio, surrexio, venire. Aí você não gosta de venire, aí você chama de teoria dos atos próprios. Aí você não gosta de teoria dos atos próprios, você usa venire. Aí as pessoas utilizam as expressões em latim, as expressões em português. E essa multiplicidade de termos em relação a um princípio que precisa de identificação, para mim, muitas vezes atrapalha. E as pessoas não conseguem entender a relação direta entre eles. Mas quando eu falei para vocês de venire, de suppressio, de surrexio, eu tenho que acrescentar mais outros elementos. Eu tenho que acrescentar o dever de mitigar o prejuízo, eu tenho que acrescentar o adimplemento substancial, eu tenho que acrescentar também o dever de informação. E aí, uma reflexão que eu queria aqui ver se vocês querem contribuir é em torno do dever de informação. Será que eu ainda vinculo informação à boa-fé? Ou será que a informação, sobretudo no direito do consumidor, já ganhou status de um princípio autônomo, não precisando mais da referência à boa-fé para poder a gente aplicá-lo? Só que quando eu falo de informação, a gente está acostumado com aquela informação básica de detalhamento do que vem na caixa do que você compra, a informação das características do produto. E aqui eu estou falando de informação cuidado, de informação advertência, de chamar atenção para os riscos da utilização daquele produto. Tá? Então, eu estou utilizando uma ideia de informação um pouquinho mais ampla do que a gente costuma ver nos textos mais comuns sobre o assunto. E aí a gente tem a discussão envolvendo o dever de renegociar. E onde é que eu vou encaixar o dever de renegociar, que parece que virou febre agora nesse momento, em relação a esses contratos? Será que o dever de renegociar é consequência do dever de mitigar o próprio prejuízo? Será que quando eu falo do dever de mitigar o prejuízo, eu estou numa via de mão única ou estou numa via de mão dupla, que independente do lado contratual que eu estiver, do lado do contratante ou do contratado, o dever de mitigar os danos, o prejuízo deve ser exigível de qualquer parte sempre que se aparecer no contexto da negociação. E se eu tenho o dever de mitigar o prejuízo, o meu ou do outro contratante, e eu não cumpro esse dever? E se eu entendo que renegociar também é uma forma de mitigar o prejuízo e eu me recuso a renegociar, eu serei punido por conta disso? Será que o dever de renegociar, Pianovski, está dentro dos contributos exigíveis que você mencionou aqui? Será que o dever de renegociar está dentro do que o Carlos chamou do que o Conda chamou de interesses merecedores de tutela, e isso justificaria a intervenção estadual? Então, o programa da boa-fé, apesar de estar um pouco mais consolidado do que o da função social, ele está gerando para a gente novos desdobramentos. Tá? E quando a gente trata do 422 com a possibilidade de criação de novos deveres, ou melhor, do juiz revelar deveres que estão implícitos naquela relação negocial,
E se a gente não se preocupa nesse aspecto, com a devida fundamentação, a gente gera um nível de insegurança tremendo quando o dever de fundamentação não é atingido, não é observado plenamente. Eu vou parar aqui, vou passar a palavra para Prianovski, vou pedir que ele faça as considerações, tanto da fala do Conder quanto da minha fala, para que a gente possa bater um papo aqui. E nesse ponto, o pessoal que está ouvindo a gente, se quiser fazer alguma pergunta específica a qualquer um dos três, se quiser algum esclarecimento, vai escrevendo para mim no chat, que eu vou tentando organizar aqui como é que fica a nossa conversa. Carlos Eduardo, palavra sua, amigo. Marcos, meu amigo, muito obrigado. Nossa, há um amplo conjunto de questões que poderiam ser suscitadas. Eu vou exercer aqui uma autocontenção, porque poderíamos ficar conversando dias a partir dos temas que foram trazidos por você e pelo amigo Carlos Nelson. Eu vou principiar por algumas questões sobre as quais eu gostaria de ouvir o Carlos Nelson na sequência. Perfeito. Um primeiro tópico diz respeito ao próprio sentido da fundamentação. Isso é algo que sempre tem me preocupado bastante, especialmente a partir dos escritos de McCormick, os escritos do final da vida, né? Não do primeiro McCormick, vamos dizer, do segundo McCormick. Se a fundamentação reflete necessariamente critérios de decisão. Então, claro, nós estamos tratando de norma, é desejável que esses princípios a que estamos fazendo referência funcionem como critérios de decisão e a toda essa nossa preocupação de delimitação das hipóteses, identificação de um conteúdo para esses princípios, toda essa preocupação em evitar que haja um sincretismo teórico na definição de conteúdos, toda a preocupação de dar um assento desses princípios no ordenamento jurídico a partir de sua compreensão de unidade, tudo isso é pensado como a partir de uma ideia de dever de congruência inerente à lógica da própria segurança jurídica, porque pensar em princípios é pensar em algo que traz uma abertura, sem dúvida, semântica, mas sem dúvida também não pode ser pensar em algo que descarte a segurança jurídica. Há um dever de congruência no trabalho com os princípios e regras, e há uma tese de doutorado absolutamente exemplar que foi defendida no ano passado pelo professor André Arndt Ramos, aqui em Curitiba. É um trabalho que espero que seja publicado em breve, porque é um trabalho absolutamente essencial para pensar sobre segurança jurídica, sob a perspectiva da congruência. Ele trata especificamente de função social. Ele trata no exemplo da função social, mas uma preocupação que sempre veio à tona quando eu li a tese do André, foi uma das perguntas que fiz a ele na banca, e é uma pergunta que sempre me incomoda: em que medida, concretamente, os princípios são empregados pelos juízes, já que estamos aqui a tratar de jurisprudência, como verdadeiros critérios de decisão? Se nós não estaríamos realisticamente apenas no âmbito do último McCormick, em que a coerência, em que a consistência não estão nos critérios de decisão, mas apenas e tão somente na justificação daquilo que se decidiu, a partir inclusive de concepções pessoais de bem. Esse é um tema que, a partir dessa extraordinária pesquisa que o Nelson e os seus orientandos fizeram, um trabalho precioso, de uma relevância fantástica para todos nós, a partir disso, seria... Eu não estou pensando no campo do dever ser, eu estou pensando no campo da realidade da vida. Seria realista pensar na fundamentação como reflexo autêntico dos critérios de decisão, ou estaríamos a tratar aqui simplesmente de uma justificação racional? Uma segunda questão que também emerge, o Carlos Nelson Conder traz uma proposta como uma resposta
ao que é aferido nessa pesquisa, de se pensar na função social, sobretudo na sua perspectiva extrínseca, menos na sua perspectiva intrínseca e mais na perspectiva extrínseca, como interesse coletivo. E aí, uma pergunta inevitável, que de alguma forma dialoga com a pergunta que o próprio Carlos me fez e que eu trago de volta para ele. O que define o interesse coletivo? O coletivo, propriamente, não seria uma grande abstração? É possível pensar em um coletivo? Quem diz o que é o coletivo? Quem tem o poder de dizer o que é o coletivo dentro da ordem constitucional? Porque dentro da resposta à norma de reconhecimento, a gente sabe que no autoritarismo, enfim, quem se impõe pela força. Pronto. Este dirá o que é o coletivo, né? O coletivo é o partido, o coletivo é a classe, o coletivo é a nação, o coletivo é a raça, o coletivo é o próprio Estado, que presentifica a conjugação dos interesses coordenados de todas as classes, na expressão do fascismo de Mussolini, mas dentro de uma lógica democrática de múltiplas concepções de bem, todas elas legítimas. Afinal, o que é o coletivo? É possível realmente, é possível pensar em direitos difusos sob a perspectiva de um conceito técnico de direitos coletivos. Mas indo além, é possível pensar em interesses coletivos propriamente merecedores de tutela? O adjetivo coletivo talvez mereça um repensar. Há mesmo essa coisa que se chama de coletivo? Isso é real? Ou isso é uma muleta retórica? No que diz respeito à riquíssima também fala do Marcos, nossa, eu vou ficar pensando meses, Marcos, nesse conjunto de questões. Talvez eu não pensaria propriamente na boa-fé como na perspectiva dos contributos. A boa-fé traz o dever de realizar, a função social traz o dever de realizar contributos, porque o conceito de função é vinculado à noção de contributo. A boa-fé não traria propriamente a noção de contributos, mas traz, sem dúvida, a noção de deveres. Pensando na perspectiva do dever de renegociar, em que medida, e aí de alguma forma eu lhe devolvo a pergunta interessantíssima que você formulou, em que medida é possível e necessário distinguir o dever de renegociar, inclusive sob a perspectiva de um princípio da boa-fé que tem uma fundamentação constitucional na solidariedade? Em que medida é possível diferenciar esse dever de um dever jurídico e um dever moral? É possível justificar no campo jurídico o dever de renegociar sob a perspectiva de um dever moral? Esse dever de renegociar existe sempre que houver uma dificuldade para a realização do programa contratual, inclusive subjetiva? Não há um direito, a rigor do credor, de receber a prestação pactuada, na extensão pactuada e no tempo pactuado, exigir dele, para evitar pura e simplesmente a resolução contratual, em uma lógica de solidariedade, que renegocie para receber menos ou em outro tempo, ou coisa diversa, não seria uma ofensa grave à própria lógica de legalidade? Qual a relação possível entre o dever de renegociar e a própria autonomia privada? E de modo mais amplo, a própria liberdade econômica? Porque a liberdade econômica define finalidades econômicas para o contrato, define não apenas deveres de prestar, mas define o itinerário obrigacional. A boa-fé
não está em alguma medida dentro da liberdade econômica? Se a liberdade econômica define também finalidades econômicas concretas das partes, sobre a lógica de causa concreta a que se refere o saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo, os deveres inerentes à boa-fé e, portanto, o próprio dever de cooperação, do qual derivaria um dever de renegociar, não estaria imantado e delimitado pelo próprio resultado do exercício da liberdade econômica, na definição de finalidade, que será o vetor a informar o conteúdo da boa-fé? Uma outra questão que poderia emergir e acho que há entre nós aqui um consenso realmente sobre isso, a utilização desmedida dos princípios simplesmente sob uma perspectiva retórica, quando eu tenho regra para tratar do assunto, é algo que, de alguma forma, banaliza e retira uma força obrigatória dos princípios. Mas, de outro lado, não propriamente na decisão judicial, mas sob a perspectiva da análise acadêmica e doutrinária, nesta medida, das próprias regras. Não seria relevante também a identificação dessa derivação da regra, que deriva, sim, do princípio, que pode gerar uma repercussão concreta na decisão judicial, aí sim, sob a perspectiva da derrotabilidade da regra? Quando se verifica que a regra é fundamentada em um princípio ou em um dado grupo de princípios, mas que a realização concreta daquela regra, no caso concreto, ofenderia paradoxalmente o conteúdo essencial do princípio. E por isso seria possível, de modo congruente, aqui eu volto a André Arndt Ramos, seria possível, de modo congruente, derrotar a regra para realizar concretamente o princípio, já que nós estamos a tratar de um ordenamento unitário. O princípio não deixa de ter força normativa pela existência da regra, ainda que ele se densifique pela regra, pela legítima opção do poder legislativo. Mas ele não deixa de se realizar também em conjunto, como o professor Gustavo Tepedino sempre nos ensina. Quando a gente aplica uma regra do Código Civil, a gente está a aplicar também a Constituição. A gente está a aplicar também todo esse arcabouço em que a regra do Código Civil está ancorada. Ainda que a afirmação meramente retórica do princípio possa ser indesejável, ele precisa estar na mente de quem decide. Mas em que medida o dever de justificação, no dever de justificação, não estaria também a demonstração desse itinerário? Isso é uma dúvida que eu tenho. Ele não pode ser banalizado. Eu aplico a regra porque ali está a densificação. Eu não posso descartar a aplicação da regra simplesmente porque em uma dimensão voluntarista da atuação jurisdicional, eu entendo que aqui eu devo aplicar o princípio e não a regra. Eu preciso demonstrar de modo congruente que estamos diante de uma hipótese de derrotabilidade. Mas quando não é derrotabilidade, o itinerário para a aplicação da regra e reafirmação da regra não deveria ser explicitado na decisão judicial, aqui por meio da referência ao princípio que serve de fundamento à regra? Enfim, são algumas reflexões, perdoem-me por ter me estendido. Eu vou ficar por aqui para não descumprir todo o dever de autocontenção. Não, eu acho, veja, a gente, como eu disse no início a vocês, eu acho que a gente está iniciando aqui um projeto que a gente vai continuar conversando várias vezes. Eu vou pedir ao Conde 2 minutinhos para tentar te responder e devolver a palavra a ele para as considerações. Primeiro, e aí ouvindo você, Carlos, eu fico pensando se a gente tem uma idealização de como é que deveria ser o trabalho do julgador, e quando o Conde traz para a gente o resultado da pesquisa, a gente vê que o mundo é um pouquinho, a gente está em outra dimensão. A gente tem o ideal e a gente tem o possível. E na dimensão possível da quantificação das decisões,
a gente abre mão um pouquinho do aspecto qualitativo delas. Então, o que é que acontece? A quantidade venceu a qualidade, isso faz com que esse cuidado na hora de você aplicar os princípios acabe ficando, vamos dizer assim, desleixado, para utilizar, não utilizar outra palavra. Em relação ao dever de renegociar, o que eu queria, e aí só vou tratar disso e devolver a palavra para o Conder, o que eu queria ponderar com você é o seguinte: a maioria dos textos dos últimos 60 dias terminam com a frase "é preciso renegociar", ponto. E ninguém identifica o que significa isso. Você foi muito feliz quando fez o questionamento se eu estou diante de algo juridicamente exigível ou algo apenas moralmente exigível. Mas quando eu enxergo renegociar, eu enxergo duas coisas. As pessoas, às vezes, ouvem a palavra renegociar e enxergam novo acordo, novo contrato, novo aditivo. Quando eu enxergo renegociar, eu estou vendo diálogo, eu estou vendo sentar na mesa e conversar. E eu posso sentar na mesa, conversar e resolver alterar o negócio ou concordarmos em discordar e dizer que aquele negócio inicialmente celebrado continua exigível de acordo com os termos do sistema. Então, vamos separar renegociar na conjugação de dois verbos, dialogar, tá? E alterar as circunstâncias ou modificar. Eu não sou obrigado a modificar os termos, mas eu posso ser obrigado a sentar para conversar, para essa discussão. Eu acho que a gente precisaria separar esses dois momentos específicos. E aí você pergunta qual seria o gatilho para isso. Quando é que o momento, qual seria o momento da exigibilidade desse dever de renegociar? E na minha visão, essa exigibilidade apareceria não diante de uma dificuldade estritamente pessoal, individual. Teria que ser algo relacionado ou ao geral ou ao programa contratual. E nessa linha a gente tem um projeto de lei aprovado agora, tá? Com várias referências específicas, situações que não se consideram fatos imprevisíveis que justificariam o dever de indenizar e o dever de renegociar ou de revisar o contrato, e a gente teria aí outra conversa a respeito sobre isso. E aí, quando a gente fala que renegociar tem intrínseco o dever de começar a conversar com a outra parte, não necessariamente vinculado a um novo resultado, a um novo programa obrigacional, aí a gente enxerga a dimensão da liberdade, tá? Então, a gente pode estabelecer que o que poderia ser juridicamente exigível seria a necessidade de voltar a conversar com o outro, mas não de necessariamente chegar a um novo resultado com aquela pessoa, tá? Porque aí, senão, estaria tolhendo completamente a liberdade e desrespeitando aquilo que foi celebrado anteriormente em relação a isso. Eu acho que assim a gente consegue ter um mínimo de colaboração, de cooperação entre as partes, mas não com interferência do Estado a ponto de matar a liberdade dos figurantes no negócio. Mas a gente pode continuar esse papo depois. Eu queria ouvir o Carlos, trazer o Carlos para a conversa, o Conder, tá, para as considerações. Até porque você acabou de dar a ele um projeto de pós-doutorado novo para poder ele estudar, porque depois que ele responder essas perguntas todas, o projeto está pronto. Conder, meio com você. Carlos, eu já te antecipo, eu não vou responder nenhuma questão do Carlos Eduardo, porque as questões do Carlos Eduardo são irrespondíveis, entendeu? Eu vou me limitar aqui a fazer as ponderações dele. Eu sei que ele deixou algumas bolas quicando, já me conhecendo há tantos anos, esperando que eu fosse falar. Eu fazer alguns esclarecimentos aqui, inclusive essa questão que o Carlos colocou ao final é muito importante. É esse projeto que eu coordenei junto com a professora Aline Terra, a professora Gisela Sampaio. A gente quis colocar a questão da autonomia justamente para que os doutorandos, mestrandos que participaram do projeto identificassem aqueles casos em que o princípio entra como uma forma de modulação da aplicação da regra, de derrotabilidade da regra, ou de justificação da regra ser aplicada naquele caso, como uma hipótese de autonomia, uma aplicação autônoma. Porque, pelo menos, eu identifiquei na função social do contrato, na boa-fé, naquele contexto, uma capacidade decisória para aquele caso. A gente chamou de retórica somente os casos em que a função do contrato é aplicada, mas não havia justamente isso que você destacou, esse itinerário argumentativo que levava à solução. Então, eu acho que realmente a justificativa, até porque cada regra num sistema uno como o nosso, num sistema coerente, cada regra também se ampara num princípio e se justifica no princípio, e a aplicação dela em concreto depende possivelmente da atuação da conjugação hermenêutica com esse princípio. Mas, nesse caso, realmente não havia explicitação disso. E aí, eu acho que a tua questão fundamental, a questão da fundamentação, eu sempre me lembro e coloco para os alunos aquela decisão do ministro Marco Aurélio no RE, que ele fala expressamente na ementa do julgado, olha,
papel do magistrado é encontrar a solução que ele considera mais justa para o caso, conforme sua formação humanística, e somente depois ele procura no ordenamento fundamentos para isso. A gente pode adotar aqui uma postura realmente pragmatista e reconhecer, olha, é isso que acontece na prática, então a fundamentação estamos superestimando o papel da fundamentação, mas eu continuo, você me conhece como um fã da racionalidade, com a esperança de que isso nos traga algum nível de satisfação social. Eu reconheço na fundamentação talvez um último bastião para a gente ter algum tipo de controle sobre a atividade hermenêutica. Ou seja, eu acredito, sei que o último McCormick é bastante cético, mas eu vou mais para um bom e velho Perelman ali, olha, a nossa capacidade de se entender é um sinal de uma racionalidade. E nesse sentido, eu acho que uma racionalidade se constrói coletivamente. Eu acho que essa é uma opção metodológica, mas eu parto da premissa de que realmente existem bens coletivos, existe interesse coletivo, existe uma coletividade na qual a gente constrói as nossas próprias identidades, na qual a gente constrói a nossa linguagem comum e sem a qual a gente não consegue funcionar. Eu acho que essa perspectiva coletiva, por mais ameaçadora que ela possa ser em determinadas perspectivas, ela é uma perspectiva fundamental para a gente, especialmente nesse contexto que a gente está trabalhando agora, ou seja, de reconhecer que certos objetivos nós só alcançamos conjuntamente, que certas empreitadas a gente só realiza coletivamente e que mesmo certos âmbitos da nossa normatividade só são compreendidos a partir do reconhecimento de que existem bens coletivos. E aí eu sei que é uma pergunta que você me devolveu, eu vou devolver de volta, mas eu acho que talvez um guia que a gente tem para reconhecer alguns desses interesses coletivos justamente num cenário multicultural, num cenário plural, seja, como você bem indicou, o artigo 170, que identifica lá a livre iniciativa, mas identifica o valor social do trabalho, identifica o meio ambiente, o mercado de consumo, identifica uma série de bens que são compreendidos coletivamente como bens necessários para que nós, individualmente, possamos atuar com uma liberdade substancial mais protegida, mais viabilizada. Então, eu acho que, nesse sentido, e aí é uma posição minha, isso não está relacionado a uma conclusão do projeto de pesquisa em si, que foi coletivo, mas essa realmente reconhece minha responsabilidade individual. Eu acredito que a perspectiva externa da função social do contrato traz o valor de identificar um espaço de normatividade que é próprio dela e que não é capaz de ser subsumido, não é capaz de ser incorporado por outros veículos como a boa-fé, como o equilíbrio contratual, a dignidade ou outros valores. E aí, só para fechar, eu acho que a questão que o Marcos colocou é muito interessante. Eu acho que mesmo, Marcos, dentro dessa panaceia de nomenclaturas e divisões, mesmo assim as especializações funcionais, figuras parceladas, deveres honestos, serviram para dar algum tipo de segurança maior à boa-fé que a função social do contrato ainda não tem. Eu acho que na boa-fé houve um caminho aí mais bem trilhado e o trabalho sobre como ela se aplica, sobre os efeitos do seu descumprimento, sua brilhante tese de doutorado sobre responsabilidade pelo descumprimento da boa-fé já é um sinal de que, olha, aqui pelo menos é uma discussão rica, efervescente, com uma série de novos problemas, mas que está mais bem delimitada, mais clara a sua aplicação, graças a essas contribuições que acho que a função social do contrato está começando a ter. A gente tem alguns trabalhos, acho, dessa segunda geração já sobre função social do contrato, que são muito ricos sobre descumprimento, sobre efeitos disso, que talvez vão contribuir no futuro para uma aplicação mais precisa e mais clara do que a gente entende por isso. Perfeito, amigo. Eu acho que, veja, nós estamos aqui há 1h40, eu não vi o tempo passar. Hoje eu aprendi muito com vocês dois. É muito bom a gente ter esse diálogo, a gente enxergar, a partir de pontos de vista diferentes, a gente enxergar construções que têm o mesmo objetivo, tá certo? Buscar critérios, buscar parâmetros, analisar o que está acontecendo, que eu acho que a gente possa ter essa conversa com mais frequência. Que o pessoal que está ouvindo a gente, os colegas de grupos diferentes, ouçam indicações bibliográficas, ouçam terminologias, ouçam abordagens diferentes. Para os meus alunos aqui da UFAL, eu acho que é a primeira vez que muitos vão ver uma pesquisa empírica no direito com resultados, e aqui, assim como o Carlos Eduardo, meus parabéns, Conda e toda a equipe, por esse trabalho, que eu sei que não é fácil fazer isso. Tá? Em relação a Pianovski, eu acho que a gente precisa
Carlos, cuidar dos nossos marcos teóricos. Acho que isso está muito solto. Acho que você hoje deu uma diretriz muito interessante em relação a esse tópico. Acho que a gente pode aprofundar boa-fé. Acho que se eu fosse analisar aqui nosso tempo, a gente ficou 80% do tempo na função social, a gente não conversou tanto sobre boa-fé. Num outro momento, numa outra fase aqui desse nosso projeto. Mas, principalmente, queria agradecer vocês pela disponibilidade, tá? De contribuir. O pessoal da UFAL conhecia vocês dos textos, não conhecia vocês pessoalmente, não conhecia a forma de raciocinar, e eu acho que isso não tem preço. Tá? Eu vou passar a palavra para cada um fazer suas considerações finais, para a gente não cansar demais o pessoal, e ficar um gostinho de quero mais, para que a gente possa pensar aí no como é que a gente vai prosseguir nessa nossa caminhada conjunta. Vou começar pela idade, viu, Conde? Eu vou chamar primeiro o Pianovski aqui para falar aqui conosco aqui. Casa com você. Marcos, muito obrigado. Quero agradecer meus queridos amigos Marcos Erhard, Carlos Conder, pela oportunidade desse diálogo. Foi um enorme prazer. Nossa, desse nosso diálogo, o volume de reflexões e de pesquisas que vocês me trazem, de provocações para novas pesquisas, é imenso. Muitíssimo obrigado. E agradeço mais uma vez aos amigos, alunos que estão nos prestigiando, assistindo a essa nossa fala. Meu querido Gustavo Andrade, numa próxima oportunidade, quero poder dialogar diretamente com você também. Vamos ter oportunidade certamente no futuro. Muito obrigado a todos e certamente teremos, como conversávamos antes com o Marcos e com o Carlos Nelson, uma maior periodicidade justamente desses diálogos, algo, quem sabe, talvez como um evento fixo em que possamos sempre ouvir e aprender com os colegas. Realmente, muito obrigado. Joia, eu vou passar aqui para o seu xará. Conda, com você, amigo. Marcos, eu também só tenho a agradecer a sua iniciativa, a sua paciência, persistência em fazer esse tipo de coisa. É uma oportunidade maravilhosa para a gente, especialmente nesse contexto em que a gente fica tão sozinho, tão angustiado, né? Trocar essas reflexões com amigos tão queridos, e há tanto tempo que a gente não se encontra para ter esse tipo de oportunidade. É precioso, foi riquíssimo. Eu também anotei aqui uma porção de coisas que vocês colocaram para as minhas reflexões futuras e espero que a gente possa travar novas reflexões mais à frente. Tem um colega aqui que quer dar um alô para vocês. Gustavo? Olá, amigos. Não podia deixar de dar uma palavrinha rápida, né? Eu sei que o tempo já está se esgotando, mas quando o Marcos falou que ia acontecer essa reunião, eu disse a ele, deixa eu entrar, ficar lá, sentadinho lá no final da sala, para não deixar de assistir esses grandes civilistas falando de temas que dominam tão bem, e rever, né, meu querido Carlos Conder, meu supervisor no pós-doutorado, com quem eu aprendi bastante, e também anotei muita coisa, e depois eu acho que proponho até que essa conversa continue para que a gente, né, possa discutir mais o assunto, e depois também envio para vocês alguma mensagem, alguma coisa com algumas colocações que eu fiz, mas queria também parabenizar Marcos pela iniciativa. Como sempre, ele é um americano de excelentes ideias, e vai movimentando aí esses dias que a gente tem tido de isolamento social. Um abraço a todos. Obrigado, Gustavo. Eu vou agora interromper a gravação, aí dizendo ao pessoal que assistir a gravação que pode entrar em contato com qualquer um dos professores. Se tiver alguma dificuldade, eu posso repassar as perguntas. Para o pessoal que está assistindo a gente aqui, obrigado pela participação. Eu vou encerrar a gravação agora.